No vídeo que eu fiz mais cedo hoje, sobre a Damares e sobre o discurso dela contra a ideologia de gênero, ditando certos comportamentos que seriam os corretos para meninos e meninas, né? Vestuário. Fala na roupa, mas pensa em toda uma série de regras morais e comportamentais para crianças e adultos. Quando eu fiz esse vídeo, algumas pessoas vieram aqui comentar que isso aqui era apenas uma cortina de fumaça para distrair a população brasileira em relação a outros temas muito mais importantes de economia, ou de corrupção, ou de desmandos que o governo Bolsonaro provavelmente fará. E talvez até seja verdade. Talvez essa pauta moral aí, essa pauta comportamental, seja apenas uma distração. O problema é que foi essa pauta moral que elegeu o Bolsonaro. Você tem 3 pautas principais que realmente convenceram a população brasileira a votar nele, que foi a pauta moral, de comportamentos, a ideologia de gênero, a escola, a doutrinação nas escolas, educação sexual, gays, kit gay. Isso foi o principal. Isso foi o principal que fez com que o Bolsonaro crescesse nas pesquisas e que se tornasse uma celebridade no Brasil. Era por isso que estava nos programas de auditório, da Luciana Gimenez, por exemplo, debatendo esse tipo de assunto. Foi isso que consolidou a imagem do Bolsonaro, essa pauta moral, comportamental, do cristão bondoso, honrado, justo, honesto, que enfrenta a imoralidade do mundo, dos comunistas. Que é a segunda pauta do Bolsonaro que elegeu também, os comunistas, a ameaça comunista no Brasil, o PT como representante do comunismo global que se infiltrou no Brasil para destruir a civilização brasileira, cristã, através do Foro de São Paulo. E a terceira pauta que elegeu o Bolsonaro foi a violência urbana, a criminalidade. Punir os bandidos, matar os bandidos, jogar os bandidos na cadeia e jogar a chave fora. Então foram essas 3 pautas convencendo o brasileiro a votar no Bolsonaro. O brasileiro médio não se importa com o agronegócio, se haverá ou não demarcação indígena, com os quilombolas. O brasileiro médio não se importa com essas questões. Talvez haja uma 4ª pauta também, que foi da corrupção, né? Da Lava Jato, de prender os bandidos, de prender os criminosos. Me chama de corrupto, porra, esse tipo de coisa. Então você tem 4 pautas, que na verdade são 4 pautas morais, que é a criminalidade, o comunismo, a ideologia de gênero, o kit gay e a corrupção. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. E isso está presente, esse discurso moralista, moralizante, hipócrita, como eu disse anteriormente, está presente em todos os níveis do governo do Bolsonaro. Inclusive entre aqueles que estão sendo investigados por corrupção e que fazem parte do governo também. Até esses vêm com argumento moralista. E o que eu quero fazer agora nesse momento com vocês é analisar o discurso do novo ministro de Relações Exteriores, o chanceler Ernesto Araújo, que fez um discurso de posse também nessas linhas, nessa linha moral, nessa linha cristã dos valores tradicionais que devem ser preservados. Só que agora no âmbito internacional, no âmbito da relação do Brasil enquanto nação em relação a outros países do mundo. Então vamos analisar esse discurso dele. O chanceler começou a fala dele com uma frase do Novo Testamento, do Evangelho de João, que é uma frase que o Bolsonaro gosta muito, repete muito, na verdade repete o tempo todo, né? Também na campanha fazia muito isso, que é conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive o chanceler fala a frase em grego, né? Que é kai gnosestes ted alethean, kai realetheia eleuterose humas. Então, que é conhecer a verdade vos libertará. E ele passa a analisar, de maneira até um pouco filosófica, essa frase, tentando interpretar os elementos ali, né? Gnosestes, alethean e eleuterose, que é o conhecei a verdade e a liberdade, né? Te libertará. Eu vou deixar para vocês linkado aqui na descrição um vídeo que eu falei sobre a verdade, né? A questão da verdade, como é que na filosofia se interpreta essa questão, porque é uma questão muito complexa. Não é uma coisa óbvia, não é uma coisa dada, não é algo de fácil interpretação. O que é a verdade é um longo debate filosófico ao longo da história da filosofia. Começa com os gregos, mas ao longo de toda a história da filosofia você tem a investigação do que é a verdade, do que é essa busca pela verdade, e se a gente é capaz de conhecê-la também. Existem múltiplas interpretações, e o Ernesto ele resume a algo íntimo, a um conhecimento que não é racional, que é quase uma intuição da verdade. E ele diz aqui em 6 minutos da fala dele que o presidente Bolsonaro está libertando o Brasil por meio da verdade. Então, o Bolsonaro conhece a verdade, intui a verdade, sabe o que é verdade e está libertando o Brasil através dessa verdade que ele conhece. O que é uma afirmação bastante esdrúxula, porque foi um candidato que mentiu ao longo da campanha dele, ganhou na base de fake news, na base de notícias falsas
E a gente sabe disso, as notícias falsas orquestradas pelo Bolsonaro ou veiculadas pelo Bolsonaro foram inúmeras. A mamadeira de piroca, por exemplo, foi um caso, né, que ele disse que o Haddad tinha implementado isso nas escolas de São Paulo. Ideologia de gênero, o kit gay, mentiras em relação ao PT, mentiras em relação aos candidatos. Então foi alguém que cresceu na campanha por causa de mentiras. É muito irônico dizer que ele, por meio da verdade, esteja fazendo qualquer coisa, porque ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Nem ele e nem o Olavo, que é o guru do Ernesto Araújo. Inclusive, depois, adiante, ele menciona o Olavo. Em 18 minutos e 40, ele fala do Olavo, que também é outro que não tem nenhum compromisso com a verdade. Nem ele, nem o Nando Moura, nem o Bernardo Kister, nenhum desses ideólogos da extrema-direita no Brasil tem qualquer compromisso com a verdade. Eles têm uma missão realmente de distorcer os fatos, de distorcer as evidências, de questionar certos conhecimentos históricos ou filosóficos ou científicos. O compromisso deles, se há uma verdade, é de distorcê-la e de destruí-la. Tudo que eles não querem é a verdade. Eles querem fabricar uma verdade e vender para vocês. O discurso do chanceler, ele é repleto de uma mitologia pátria, de uma certa romantização do passado e dos eventos históricos e do que é a pátria, do que é uma nação. Eu odeio comparar os governos atuais com o fascismo ou com o nazismo, mas essa mitologização do passado, essa reconstrução de um passado heróico, mitológico, é algo muito típico também dos regimes fascistas e nazistas. Foi o que eles fizeram, de tentar resgatar elementos, tradições, símbolos do passado. Então esse patriotismo mitológico que eles querem criar no Brasil agora é algo preocupante, porque é uma tática fascista. Em 10 minutos e 30 ele fala sobre o novo nascimento da pátria, então você retoma esse tema também, né, desse patriotismo. Na verdade não é nem patriotismo, é o nacionalismo, que é em oposição ao que eles chamam de globalismo, que seria uma ordem global, que um dia a gente vai ter que voltar aqui para analisar o que é isso, que diabos é isso, porque também é uma agenda que foi seguida pelo Bannon nos Estados Unidos, que era o mentor ideológico do Trump, de uma rejeição desse multiculturalismo, de valores que transcendam valores nacionais, nacionalistas ou religiosos, e eles são contra isso. Eles são a favor de uma unidade nacional, de uma unidade de identidade cultural e religiosa também. Basicamente, eles se opõem ao multiculturalismo, ao movimento dos povos, dos imigrantes, dessas influências externas que chegam a todo momento. Em 11 minutos e 55 ele repete isso. Não estamos aqui para trabalhar pela ordem global. Ou seja, o Brasil não vai trabalhar mais por essa agenda internacionalista da ONU, das organizações internacionais, mas pelo próprio Brasil. Em 13 minutos e 50 tem uma frase muito estranha aqui do chanceler. Ele diz o seguinte, olha, vamos ler menos Foreign Affairs e mais Clarice Lispector ou Cecília Meirelles. Vamos ler menos New York Times e mais José de Alencar e Gonçalves Dias. Vamos escutar menos CNN e mais Raul Seixas. Ou seja, em vez de olharmos para fora por modelos, ou por informação, ou para conhecer o mundo, vamos olhar para dentro do Brasil. Sendo que a Clarice Lispector era uma ucraniana, era uma imigrante no Brasil, ela nasceu no exterior, e ela era esposa de um diplomata, e ela morou fora do Brasil durante muito tempo. Então você acompanha as viagens dela, ela estava em vários países diferentes, e ela trouxe essas influências externas para a literatura dela. E mesmo Raul Seixas também, né? Que tinha influências da música internacional, da música gringa, da música norte-americana, a influência da psicodelia, a influência dos hippies. Ou seja, ele usa como referência brasileiros que, em sua essência, eram internacionalistas também. Eram pessoas que olhavam para fora para buscar influências. Em 14 minutos e 25, ele diz que o Itamaraty existe para o Brasil, não para a ordem global. Então, mais uma vez, o tema do globalismo, desse medo, desse multiculturalismo, desse multilateralismo diplomático e comercial e econômico. Em 17 minutos e 29 ele diz o seguinte: a partir de hoje o Itamaraty regressa ao seio da pátria amada. O Itamaraty voltou porque o Brasil voltou. Mais uma vez um recurso bastante fascistoide de um líder que enfeixa esse renascimento da pátria que seria o Bolsonaro. Então ele é aquela pessoa forte, a pessoa simbólica que vai levar o Brasil para um novo rumo. Isso faz parte das estratégias populistas da extrema-direita pelo mundo, de ter um líder forte, carismático, que não é bem o caso do Bolsonaro, não diria que ele é carismático, mas se apresenta como forte, como alguém que vai transformar tudo, que vai combater a corrupção, que vai combater o crime, que vai levar o Brasil para um novo rumo sem a doutrinação esquerdista, marxista, gramscista, comunista, ou o que for. Em 21 minutos e 10, o chanceler ele tece elogios para Israel, que segundo ele continuava sendo uma nação mesmo sem solo, ou seja, os judeus, mesmo sem a pátria deles, continuava com uma identidade nacional, né, uma identidade
étnica e religiosa que os mantiveram coesos durante muito tempo, depois conseguiram fundar o Estado de Israel, e ele critica os países europeus que têm solo, mas que não são nações mais. Essa é uma crítica que ele já fez em artigos dele, né, criticando a União Europeia, por exemplo, que eliminou as fronteiras entre os países, então você pode viajar por todos os países da União Europeia ali, sem passar por postos de imigração. Isso, de certo modo, tem prejudicado a noção de identidade desses países, do que é ser francês, do que é ser italiano, do que é ser espanhol, como se fosse uma desintegração dessa identidade deles. E a luta do Néstor é contra essa desintegração da identidade, do que seria ser brasileiro, por exemplo. E depois ele demonstra admiração pelos movimentos de direita, ou de extrema direita pelo mundo, né? De forte cunho neonazista e fascista, como na Hungria, na Itália e na Polônia. Ou seja, ele questiona esse globalismo de países democráticos, como da União Europeia, por exemplo, e elogia os movimentos populistas de extrema-direita da Hungria, da Polônia e da Itália. Inclusive os partidos da Itália que estão no poder agora têm vínculos muito fortes com o fascismo italiano. Em 22 minutos e 30 ele fala sobre uma teofobia da agenda global, como se esses países agora, e deve se referir à Europa provavelmente, países europeus, têm ódio a Deus, querem eliminar a noção de Deus. E a questão aqui é qual Deus, né? Porque existem várias religiões, várias noções de divindade. É óbvio que ele está se referindo aqui, eu imagino, ao Deus cristão católico, principalmente. E segundo ele, essa agenda globalista aí quer acabar com as nações e afastar o homem de Deus. E mais adiante, em 23 e 19, ele critica a ideologia de gênero, a suposta ideologia de gênero, né? Aqueles que dizem que não existem homens nem mulheres. E quando eu digo que a pauta moral é muito importante no governo do Bolsonaro, eu estou falando disso, aqui, olha. Você tem a Damares falando isso, você tem o chanceler falando isso, você tem o ministro da Educação falando isso, você tem o Bolsonaro falando isso, você tem o Olavo de Carvalho falando isso. Então eles estão sintonizados com essa agenda moral, que é o que vai legitimar qualquer outro tipo de estrago que eles fizerem no governo. Essa agenda moral é o que vai permitir que o povo, mesmo se ferrando com medidas econômicas, ou se ferrando com medidas no agronegócio, ou no que for, aceite o governo do Bolsonaro. Porque ele é um representante de Deus, porque ele é um homem iluminado, ele é alguém que busca a verdade, alguém que é um cristão protegendo os valores dos brasileiros. Enquanto eles estiverem blindados com essa agenda moral, eles vão poder fazer qualquer coisa no governo. E por fim, em 29 minutos e 34, o chanceler cita o comentário de uma seguidora dele no Twitter. E essa seguidora fala que ela não entendia a admiração, o amor que os britânicos tinham pela rainha, mas agora com a eleição do Bolsonaro ela entende isso. Porque finalmente há um governante que o povo pode amar e que protege os valores do país. Isso certamente é um exagero, porque se você for olhar, por exemplo, os índices de popularidade do Lula quando acabou o governo, ele tinha 83% de aprovação da população, e era um líder muito respeitado no Brasil e fora. Hoje em dia ele está em desgraça, né, preso, muita gente voltou as costas a ele, muita gente que votou no Lula, inclusive, mas dizer que o Bolsonaro é o homem mais amado do Brasil, o líder mais amado do Brasil, é um exagero de fato. A gente tem que aguardar agora passar um ano de mandato do Bolsonaro para saber como é que ele vai estar depois desse um ano. Eu duvido que daqui 4 anos as pessoas vão estar adorando o Bolsonaro, mas também não quero fazer nenhuma previsão aqui. Eu quero enfatizar que essa noção de moralidade é algo muito forte no governo do Bolsonaro. E está presente em vários dos ministros, em vários dos deputados que se elegeram, inclusive ex-ator pornô vem com um discurso moralista hoje em dia. É muito forte essa pauta moral. E é o que vai proteger o Bolsonaro por um tempo. Essa noção que ele tem a verdade, que luta pela verdade, e que a verdade que ele defende vai libertar os brasileiros. Não é cortina de fumaça isso. Isso é o que elegeu o Bolsonaro. Então é importante criticar também isso, porque eles não representam nenhum tipo de verdade, e muito menos nenhum tipo de liberdade, e muito menos qualquer tipo de valor moral de fato. Eles têm uma agenda intransigente, uma agenda intolerante, uma agenda segregacionista, que cria inimigos imaginários, que são os comunistas, sabe lá onde estão esse povo. A agenda moral que eles defendem é muito perigosa, gente. E é isso que vai levar à perda de direitos civis de muitas pessoas a médio prazo. E é isso que vai levar aos retrocessos culturais também e políticos das pessoas. Eu quero saber se vocês tinham visto esse discurso aí do chanceler, meia hora de discurso, com essas abobrinhas dele conspiratórias, agenda globalista, do globalismo, da nova ordem mundial, da ordem global, do cristianismo em perigo por forças globalistas. Vocês viram isso? O que vocês acham desse discurso do chanceler e dessas pautas morais do governo do Bolsonaro? Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!